Olá, sejam bem-vindos a Logos. No curso de hoje falaremos sobre cadastro de tabela tributária, como incluir uma tabela tributária de ICMS ou ICMS-ST, quais os principais campos para a construção de uma tabela tributária e uma pequena introdução sobre Código Tributário e classificação tributária. Sejam bem-vindos ao curso de hoje. O cadastro de tabela tributária fica no menu Fiscal, opção 791. O que é tabela tributária? Tabela tributária é um grupo de informações para que seja encontrado a tributação para uma determinada operação de entrada ou de saída. Então, através de algumas informações, é possível determinar qual será a tributação da operação. Agora eu vou estar falando para vocês sobre o botão novo. Depois, numa segunda parte, falaremos mais sobre essa tela inicial. Então, aqui no botão novo é onde cadastramos uma nova tabela tributária. O código tributário é onde agrupamos os produtos. Então, pegamos os produtos que terão a mesma tributação e criamos o código tributário deles. Como devemos determinar isso? Cada cliente determina da melhor forma de acordo com a legislação do seu estado. Tem cliente que está separando isso por divisão mercadológica, tem cliente que está separando isso por NCM. Então, isso vai depender da forma como foi determinado pelo Departamento Fiscal de agrupar os produtos que terão a mesma tributação. Para cadastrar uma tabela tributária, precisamos de um código tributário. Esse código tributário fica vinculado ao produto. Como determinar o código tributário? O primeiro passo é criar os códigos tributários. Como que eu devo criar esses códigos tributários? Eu devo determinar os códigos de acordo com um grupo de produtos que terá a mesma tributação. Tem clientes que estão criando esses códigos conforme a divisão mercadológica, tem clientes que estão criando conforme o NCM, tem cliente que está criando conforme a tributação do Estado, se é tributado, se é ST com MVA de X ou de Y. Aí fica a critério do cliente a forma de separar e criar esses códigos. Depois de determinado como serão os códigos, será vinculado aos produtos e depois disso será criada a tabela. Então, para criar a tabela, precisamos que esses códigos já estejam determinados em todos os produtos e vinculados lá no cadastro de produtos. Então, aqui no cadastro de produtos, na aba Tributos, tem o campo Código Tributário. E aqui eu posso vincular a um código esse produto para depois criar as tabelas tributárias para esses códigos. Uma outra informação que é importante para criar uma tabela tributária é a classificação tributária. O que vem ser a classificação tributária? É uma forma de agrupar os participantes do documento fiscal, tanto de entrada quanto de saída. O sistema já traz pré-cadastrado a classificação importação e a classificação simples nacional. A classificação importação é utilizada para a compra de mercadorias de fora do estado quando o produto é importado, para aquela alíquota de 4%. Então, se eu comprar uma mercadoria de fora do estado que for tributada, o sistema irá buscar uma tabela para este código tributário com a classificação importado. Se não for uma origem de importado, o sistema irá respeitar ou
o fornecedor se for uma compra, ou no caso de uma saída, o fornecedor ou cliente, conforme a operação. A classificação simples nacional, ela é utilizada quando estou comprando de um fornecedor que é simples nacional. Então, lá no cadastro de fornecedores, quando eu falar que esse fornecedor é optante por simples nacional, vai me obrigar a selecionar a classificação tributária simples nacional. E quando eu fizer compra, irá utilizar essa classificação para poder buscar a tributação deste fornecedor e com isso liberar a CSOs SNs, ao invés de CST. E as demais classificações tributárias será conforme a empresa determinar. Pode ser indústria, varejo, atacado, como aqui no exemplo, transportadora. Tem cliente que dá um nome de normal, de substituto, de substituído. O nome da classificação tributária é o cliente que determina. A classificação tributária é uma forma de identificar que aquele participante, né, fornecedor ou cliente, terá uma tributação diferente. Então, eu posso ter na mesma mercadoria uma tributação para a compra da indústria, por exemplo, que se eu comprar um produto substituição tributária, virá com cálculo de substituição tributária. E se eu comprar essa mesma mercadoria de um atacado ou de um distribuidor, essa mercadoria virá sem o cálculo de substituição tributária, com CST 60. Então, para isso que serve a classificação tributária, para que possamos separar os fornecedores de acordo com a tributação que ele terá diferenciada. Se é, por exemplo, como eu falei, a indústria, pode vir o cálculo de ST, pode vir outras situações. Então, para criarmos uma tabela tributária, eu devo informar um código tributário, ou eu posso pesquisar aqui pela lupa um código tributário. Início de vigência. O início de vigência é muito importante ser informado de forma correta, que é para o sistema determinar a partir de quando deve utilizar essa tributação que foi informada. É interessante para o caso quando sai uma nova legislação que vai entrar em vigor no mês seguinte, eu já poder me antecipar e preencher a tabela tributária, já deixar com início de vigência para o mês seguinte. Quando virar o mês, o sistema já assume essa tributação. Então, é muito importante informar de forma correta o início de vigência para o sistema saber a partir de quando começa a utilizar essa nova tributação para esse conjunto de informações. O tipo, eu posso fazer uma tabela de entrada ou uma tabela de saída. Se eu fizer uma tabela de entrada, no destino sempre terá somente os estados das minhas filiais e na origem todos os demais estados, além do estado da filial. Se for uma tabela de saída, na origem só terá o estado das filiais e o destino terá todos os estados. O porquê devo selecionar quais são os estados? Porque, por exemplo, eu posso estar comprando, ou seja, uma tabela de entrada, a minha loja fica em Minas Gerais, e se eu comprar de São Paulo ou do Rio de Janeiro, terá a mesma tributação. Então, eu já posso criar uma tabela e selecionar todos os estados que terão a mesma tributação. Se eu estiver comprando, por exemplo, do Nordeste, terá a mesma tributação não importando o estado. Então, eu posso marcar todos os estados do Nordeste para que tenha a mesma tributação. Então, ele permite que eu selecione vários estados para cadastrar a tributação.
Então, eu vou cadastrar aqui, por exemplo, uma compra de Minas para Minas. CFOP. Eu devo selecionar somente as CFOPs de tributado, pois o sistema faz a conversão automática de CST, de tributado para substituição. Mais à frente eu vou explicar onde faz esta parametrização. Mas, por exemplo, aqui de Minas Gerais, então eu vou selecionar CFOP 1102. Posso selecionar outra CFOP se for a mesma tributação. Então, a facilidade da tabela tributária é, eu posso determinar numa única tabela, ter várias parametrizações, desde que elas tenham a mesma tributação. Se eu tiver uma tributação diferente, eu crio uma nova tabela e seleciono qual o grupo de informações para chegar nessa tributação. Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a aba Informações de Cálculo. Nesta aba é onde eu determino qual vai ser a tributação para aquele grupo de identificação que informei. Então, qual tipo de substituição tributária? Sem ST, ST padrão, ST carga líquida? Qual a diferença entre elas? Sem ST é quando um produto não é substituição tributária. ST, quando o produto for substituição tributária, na maioria dos estados. ST carga líquida é específico para o estado do Ceará. Então, lá no Ceará tem um cálculo diferenciado quando compra uma mercadoria na entrada, que nós chamamos de carga líquida. Então, para o estado do Ceará, utiliza-se o ST carga líquida. Os demais estados utilizam o ST padrão. E se o produto não for ST, utiliza sem ST. Quando eu deixo marcado sem ST, ele nem me habilita a forma de cálculo de substituição tributária, porque, como foi falado, ele não é substituição. Se eu marcar ST, ele habilita para informar qual o tipo do cálculo do ST. Se é sem cálculo, se é por margem, que aí vou determinar qual que é o percentual para atacado ou para indústria, ou porquê da diferença de atacado ou indústria. Eu posso ter, para o mesmo produto ST, um MVA diferente se eu comprar do atacado ou se eu comprar da indústria. Tem estado que tem essa diferença. E como que o sistema sabe quando utilizar atacado e quando utilizar indústria? No cadastro do fornecedor, aqui em dados básicos, nós temos aqui mercadoria para revenda indústria, mercadoria para revenda atacado. Então, quando tiver em indústria, o sistema vai pegar o percentual de indústria. Quando estiver marcado como atacado, o sistema irá utilizar o percentual de MVA de atacado. Então, essa é a forma como o sistema identifica qual MVA utilizar. PVV é quando um produto possui uma pauta determinada pelo governo para o cálculo do ST. O valor do PVV fica determinado no cadastro de produtos. Então, aqui no cadastro de produtos, na aba Tributos, temos o botão Parametrização de Substituição Tributária, e aqui eu vou determinar para o estado da filial, qual o início de vigência, qual o valor do PVV. Então, essa determinada mercadoria terá um valor fixo determinado pelo governo para cálculo do ST. E ele solta portarias mensalmente, trimestralmente, anualmente, alterando esses valores, e eu preciso vir aqui e ir cadastrando novas pautas para o produto. Valor fixo. É utilizado mais em carga líquida lá no Ceará, não vi nenhum outro estado utilizar essa informação, mas está disponível também na ST padrão. É quando eu tenho um valor fixo de tributação. Por exemplo, comprei o açúcar e o açúcar tem 20 centavos de imposto. Não importa qual o valor que eu pague na mercadoria.
O ST dele é fixo em 20 centavos. Então, eu vou marcar como valor fixo, vou ir no cadastro de produtos no mesmo lugar que eu determino o PVV e vou determinar qual que é o valor fixo para cálculo da ST. E alíquota. O alíquota ele é muito parecido com o MVA, é onde eu determino uma alíquota para cálculo do ST. A diferença é que, nesse caso, não possui uma margem como MVA, não possui um valor de base como o PVV, ele simplesmente tem uma alíquota. Então, eu comprei a mercadoria, ele é utilizado no Ceará para carga líquida. Eu comprei uma mercadoria e essa mercadoria me diz que eu vou ter uma carga líquida de 18% ou de 13,45%. E aí, aonde eu preencho essa alíquota? Também lá no cadastro de produto, no campo agregado. Qual que é o percentual de agregado dessa mercadoria para cálculo do ST por alíquota? Bom, continuando falando de um produto, e o ST ele pode ser sem cálculo, que é o caso da compra, por exemplo, de uma distribuidora ou de um atacadista, que ele já vai vir para mim como 60, então eu não terei cálculo de ST nessa compra. Então ele é ST, mas ele é sem cálculo. Se eu deixar em 100 ST, é para utilizar nos casos de que foi tributado, que for isento, ou que tiver suspeição, diferimento. Agora, falando um pouquinho sobre essa parte de nota e escrituração. Por que ter duas abas, nota e escrituração? Inclusive, as duas são muito parecidas, alterando apenas essa questão de antecipado para escrituração, que logo falarei sobre ele. Nota fiscal, eu devo informar qual imposto estará destacado no documento fiscal, tanto de entrada quanto de saída. Qual imposto veio no documento? Por exemplo, comprei uma mercadoria de fora do estado, ela vem para mim a 12%, só que essa mercadoria para o meu estado, ela é substituição tributária. Então, para escriturar essa mercadoria, eu vou escriturar ela como substituição tributária. Mas, na nota fiscal, veio como tributado. Neste caso, eu marco, por exemplo, que é ST por MVA, que na nota fiscal veio a 00, mas vou escriturar a 10. Então, por isso que existem as duas abas, pois posso ter tributação diferente no documento e na escrituração. Ou, por exemplo, fiz uma compra de uma mercadoria para uso e consumo. No documento fiscal veio destacado o imposto. Só que eu vou escriturar como 90 ou como 41, como isento, não tributado, porque eu não tenho direito a crédito dessa mercadoria. Então, no documento veio um imposto. Então, eu vou colocar na aba nota fiscal o imposto que veio no documento. Mas vou escriturar sem imposto. Vou escriturar sem crédito desse imposto. Então, esse é o motivo de existir duas abas. A aba nota fiscal e a aba escrituração. Agora, falando um pouquinho sobre esse grupo ICMS. Então, quando eu informar uma CST 00, eu preciso informar qual é a alíquota. Se eu informar uma CST 20, eu preciso informar qual que é a alíquota e qual que é a redução. Se eu informar uma CST 40, eu não tenho alíquota nem redução. Então, os demais campos aqui eu vou informar conforme a CST escolhida. O campo alíquota é o percentual de ICMS. Redução, se tiver uma redução, qual o percentual dessa redução? Alíquota de FCP. O FCP ele possui nomes diferentes em estados diferentes. O sistema padronizou como FCP, que significa Fundo de Combate à Pobreza.
Tem estados que chama Fundo de Erradicação da Miséria e outros nomes mais. Então, sempre quando for falar sobre algum programa, não é um programa, né, mas essa tributação para acrescer ao ICMS, será informado no campo alíquota de FCP e no campo redução de FCP, conforme a legislação de cada estado. Diferimento, poucos estados possuem, mas quando tiver diferimento, qual que é o percentual de diferimento da mercadoria? Benefício fiscal, não é todos os estados que têm, por exemplo, acho que Minas Gerais tem, Rio de Janeiro tem, Paraná também tem. E aí, se essa operação possuir um benefício fiscal, eu vou cadastrar lá na tela de cadastro de benefício fiscal, ele aparecerá aqui e eu conseguirei selecionar. Isso é mais utilizado para a saída, mas pode ser informado também na entrada. O sistema utiliza essa informação para emissão do documento fiscal. Como eu posso emitir um documento de entrada ou um documento de saída, esse campo fica habilitado em ambas as situações, mas normalmente é utilizado somente nas operações de saída. Não é comum a emissão de uma nota de entrada que possua um benefício fiscal. Incide frete externo na base de cálculo. Esse campo é quando no documento fiscal não possui valor de frete, mas existe um conhecimento de transporte que foi emitido, que possui um valor de frete e esse valor de frete incidiu na base de cálculo do ICMS. Nesse caso, eu devo marcar esse campo informando que o meu ICMS externo incide na base de cálculo. Se incide IPI na base de cálculo, é a mesma coisa. Se nesta operação eu estou fazendo por exemplo, uma compra de uma mercadoria e o IPI incidiu na base de cálculo, eu devo marcar este campo, para quando o sistema for fazer o cálculo do imposto, esse IPI incidir na base de cálculo. Substituição tributária. Na substituição tributária, nós temos o campo alíquota de atacado, redução de atacado, alíquota de varejo e redução de varejo. Como que o sistema vai usar um ou outro? É a mesma situação do MVA. O sistema irá olhar no cadastro de fornecedor. Se ele estiver marcado como atacado, irá pegar a alíquota de atacado e a redução de atacado. Se não, irá pegar a alíquota de varejo e a redução de varejo. Para habilitar esses campos, eu preciso estar em ST e selecionar uma CST que possua alíquota. E aí ele me habilita e eu consigo informar. Se eu pegar aqui uma 70, ele vai habilitar também as reduções. O alíquota de FCP e redução de FCP é a mesma coisa do que foi explicado no ICMS, mas na base de substituição tributária, pois tem estados que incidem o FCP na substituição, tem estados que incidem na substituição e no ICMS. Então, conforme a legislação, eu vou preencher um campo ou outro. Incide frete externo na base de cálculo. É a mesma coisa do que foi falado no ICMS, também para substituição tributária. Então, se o frete externo incidir na base de cálculo DST, eu vou marcar esse campo. Não é muito comum, mas o sistema tem essa opção, pois já teve esta necessidade. Quando um produto é substituição tributária, eu preciso informar os dados de alíquota e redução, FCP, da origem, né? Então, qual
a tributação de ICMS desse produto e qual foi a tributação de ST desse produto. Temos também esse campo, considerar a redução de ST na alíquota de ICMS origem, pois já aconteceu de a nota possuir, por exemplo, uma alíquota de ICMS de 18% e na substituição tributária a alíquota ser 18% com redução de 41%. E no cálculo da substituição tributária, o ICMS de origem utilizar a redução do ST. No documento, vem a alíquota cheia, vem o valor de ICMS cheio, mas no cálculo da substituição tributária, não se considera o ICMS cheio, considera-se o ICMS reduzido. Então, para isso que existe esse campo. Para reduzir a base de ICMS de origem com a mesma alíquota de redução utilizada na substituição tributária para o cálculo da substituição tributária. É meio confuso. Alguns clientes falam que isso é certo, alguns clientes falam que isso é errado, mas o sistema tem a opção para poder parametrizar e o cliente trabalhar da forma como ele determinar que é a mais correta. Partilha de ICMS para fora do Estado. A partilha de ICMS para fora do Estado, ela é utilizada quando eu fizer uma venda para fora do Estado para um consumidor final. Se eu vender para um destinatário, né, um participante que possui inscrição estadual, ele não é considerado consumidor final e ele fará essa retenção dessa diferença lá. Se eu emitir essa nota para um cliente, pessoa física que não possui inscrição estadual e a alíquota interestadual, por exemplo, for 12%, mas essa mercadoria no destino possui uma alíquota de 18% ou de 19%, eu preciso preencher aqui qual é essa alíquota. Então, se possuir fundo de combate à pobreza no destino, qual o percentual? Se possuir ICMS e esse ICMS for diferente da operação interestadual, qual seria essa diferença? O sistema só utilizará essa informação caso o meu participante seja consumidor final, ou seja, não possuir uma inscrição estadual. Ou, se possuir uma inscrição, se ele for uma pessoa jurídica, não possuir inscrição estadual, ele também é considerado um consumidor final. Se tiver uma redução de base de cálculo, qual é essa redução? Não vi nenhum caso ainda que necessitasse dessa informação, mas caso a legislação determine que precisa, o campo estará aqui para ser informado. Desoneração. O campo de desoneração deve ser informado para demonstrar qual foi o percentual desonerado da mercadoria. Então, por exemplo, eu estou comprando uma mercadoria que é a CST20 com alíquota 18 com redução de 61. Ou seja, a minha alíquota líquida foi de 7%. Eu tive uma desoneração de 11%. Então, nesse caso, eu vou vir aqui e vou colocar uma alíquota de 11%. Ou eu estou comprando uma mercadoria que, devido a uma determinação do Estado, ela se tornou isenta. Então, por exemplo, eu selecionei aqui como isento. E essa mercadoria, o imposto dela seria 18%, então eu tive uma desoneração de 18%. Eu devo estar informando aqui. O campo de redução, se possuir uma redução nessa desoneração, mas não vi nenhum estado utilizando isso até o momento.
Essa informação não é todos os estados que exigem, precisa consultar a legislação do seu estado para determinar o uso ou não desta informação. Se incide o desconto na nota, sim ou não. Se esse percentual que foi desonerado, se ele vai constar na nota fiscal como um desconto no total do documento. O estado do Amazonas, quando o cliente é SUFRAMA, ele tem esse benefício de vir este valor como um desconto no documento fiscal. Então, para isso que serve esse campo, para dizer se a desoneração vai incidir como desconto na nota, sim ou não. O motivo qual é o motivo dessa desoneração. Se é de acordo com a CST, ele libera quais são os motivos para essa desoneração, que são determinados pelo Manual da Nota Fiscal Eletrônica. Estas informações serão enviadas no XML da nota fiscal emitida, tanto de entrada quanto de saída. O crédito dessa desoneração na apuração só será utilizado caso a filial, lá no cadastro de filial, no botão de tributação, estiver marcado para ter esse crédito. Somente o estado do Amazonas permite esse crédito. E aí aparece essa informação lá no cadastro para poder selecionar. Os demais estados não permitem esse crédito de desoneração na apuração. Tabela específica para. Este campo serve para direcionar para qual grupo de participantes essa tabela será utilizada. O padrão é todos, ou seja, essa tabela fica específica para todos os participantes. Ou eu posso direcionar para órgão público. Ou seja, se eu emitir, por exemplo, uma nota de saída para órgão público, quero que fique com uma tributação diferente. Por exemplo, saia tudo como isento. Como o sistema sabe se é um órgão público? Lá no cadastro de cliente, possui um campo para dizer se ele é órgão público ou não, pois alguns impostos, ao vender para um órgão público, se torna isento. Então, para isso que existe a tabela específica para órgão público. Ou um outro exemplo é fornecedor, por exemplo, uma nota de entrada ou de devolução. Um fornecedor tem um determinado regime especial ou uma tributação diferenciada, podemos fazer uma tabela específica para esse fornecedor. Aí aqui será selecionado qual CNPJ do fornecedor que irá ter essa tabela específica. Se o fornecedor possuir mais do que um CNPJ e todos eles tiverem esse benefício, eu preciso criar uma tabela para cada CNPJ do fornecedor, pois ao criar uma tabela específica para um CNPJ, ela irá funcionar somente para aquele CNPJ e não para um grupo de fornecedores.